Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano, esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos os versículos 12 até o 17 do capítulo 8. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nesse trecho, nós temos essa revelação de que nós não devemos nada ao pecado. Não temos nenhuma dívida, nenhuma obrigação para com o pecado, para com a atuação do pecado na nossa vida. Muito pelo contrário, Ele nos chama de filhos de Deus. Filhos de Deus por adoção, pela vontade de Deus. Ele nos acolheu como filhos em Cristo. E aqui ele fala nessa expressão no versículo 15, na qual clamamos Abba, Pai, que quer dizer papai, paizinho, que demonstra uma relação de intimidade entre pai e filho. E um pai que ama o seu filho, ele cuida, ele direciona, ele corrige, ele se preocupa e está pronto para até mesmo entregar a própria vida pelo filho. E foi exatamente o que ele fez. Nesse trecho nós vemos também que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, nós vamos herdar as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, dessa tão grande salvação, de estarmos para sempre com Ele. E tudo isso foi nos alcançado através de Cristo e com Cristo. 1 Tessalonicenses 4:7 fala que Deus nos chamou para a santificação. Deus não nos chamou para continuarmos a viver na nossa carne e a viver no pecado. Até porque nós não devemos mais nada ao pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. Mas para podermos viver uma vida em liberdade, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos conhecer a sua vontade e aquilo que Ele tem para nos direcionar, para que possamos então ter base e fundamento para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. E aqui em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 15 a 17, nós vemos alguma orientação. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele nos fala, andem com cautela, com precaução, com cuidado. Veja a forma de andar, a forma de se portar nessa vida, seja de forma cuidadosa. Por quê? Porque os dias são maus. À nossa volta, a gente percebe as dificuldades que temos para caminhar de forma tranquila, de forma que tenhamos paz no Senhor. E os dias são maus, então andem com cuidado, não como nécios, não como insensatos, mas se portem com sabedoria, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades para podermos fazer a vontade do Senhor e não nos inclinarmos para a carne, mas diante das circunstâncias podemos decidir e nos inclinarmos para o Espírito. Versículo 17 nos diz, não sejam insensatos, mas entendam a vontade do Senhor. Nós poderemos caminhar em novidade de vida, porque o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo, habita em cada um de nós, para que possamos então sim viver de verdade. Mas conseguiremos fazer isso e tomar as decisões
de forma correta quando conhecermos também mais aprofundadamente a vontade do Senhor que Ele nos expressa através da Sua palavra. Que possamos conhecer a Sua vontade, andar com cautela e com sabedoria e aproveitando cada oportunidade para tomarmos a decisão que faça a vontade de Deus. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.